Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da terceira semana do Advento. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus retornou ao templo de Jerusalém. E enquanto ele ensinava ao povo, eis que o sacerdote e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: eu também vou lhes perguntar. E se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era um batismo vindo do céu ou era dos homens? Eles começaram a refletir entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos perguntará: então por que não acreditaram nele? Se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque o povo tem a João Batista como um grande profeta. Então eles responderam: nós não o sabemos. Por isso Jesus também disse: eu tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivenciando agora a partir dessa terceira semana, a Semana da Alegria, o Domingo do Gaudete, que celebramos ontem e que era um grande convite à alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a esperança da vinda do Salvador não pode ser para mim e para você um motivo de pavor, um motivo de ficarmos amedrontados. Mas deve sim ser um motivo de esperança e de vigilância, de uma vigilância ativa, onde nós aguardamos o Senhor, apesar de que muitos dos crentes católicos já não acreditam mais nessa verdade do nosso creio, ainda que professem no creio, ainda que celebram no rito da igreja diversas vezes que proclamamos essa vinda de Jesus e até respondemos na missa: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Porque às vezes nós vamos repetindo todos os ritos da igreja, todas as doutrinas da igreja, somente como papagaios. Aprendemos somente de cabeça, mas nós verdadeiramente não cremos nisto. Acreditamos, porém não cremos. A primeira leitura de hoje é isto, retirada do livro dos Números. Balaão está ali contemplando o exército de Israel atravessando momentos difíceis, momentos de conflitos bélicos, momentos de guerra. E são nestes momentos aí que a fé é colocada em prova, que cai a desesperança, que vem a tristeza, que cai a desolação. Porque os povos experimentam a fome, a morte, a violência, e neste contexto de violência e de dor, muitos abandonam a fé e chegam até a duvidar da presença do Senhor em suas vidas. Quantos homens e mulheres ficam revoltados com o Senhor e dizem: já não rezo mais, já não quero mais ir à igreja, já não quero mais viver a minha fé porque o Senhor não me atende. O Senhor não realiza as coisas que eu peço. E assim, acabam abandonando também a sua caminhada cristã. Ainda que carregue ideias bonitas sobre a fé, ainda que carregue alguns pontos da doutrina adquirido nos ensinamentos da catequese, mesmo assim, essa fé fica incapaz de impulsar, guiar e pastorear a vida da pessoa. Por isso, Balaão começa a ter visões, uma visão de esperança. Seus olhos se abrem e ele vai dizer: oráculo do homem que compreendeu a palavra do Senhor. Oráculo de um homem que o Senhor manifestou ou revelou seus desejos. Aquele que cai e se levanta. Aquele que anuncia a palavra de Deus porque o Senhor manifestou a ele. Porque às vezes eu e os demais pregadores podemos pregar muito sobre Deus e não sabemos nada de Deus. Sabemos de Deus como um ente da teologia, um ente da filosofia ou um ente da história, mas não como experiência pessoal, de modo que falamos muito de Deus, porém não somos impulsionados a falarmos com Deus. Assim, comunicaremos somente ideias bonitas, persuasão humana,
sem convicção profunda do coração e principalmente sem uma força espiritual profunda chamada parresia, força de conversão, força de adesão. Aqui está Balaão, então, dentro da sua visão, da sua visão de esperança, contemplando um futuro promissor para todo o povo, por causa do Senhor que vem visitar o seu povo, que vem combater com o seu povo, a esperança da vinda do Senhor. Jesus está no templo, depois da morte de João Batista. Jesus retornou ao templo e se pôs a ensinar, porque Jesus veio também para ensinar. Jesus veio para curar e também para ensinar. E de dizer a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos ficam curados e puros da sua lepra, e aos pobres eles são evangelizados. Aqui está o cumprimento messiânico das profecias de Israel, coisa que os sacerdotes e os anciãos do povo, escribas, profundos conhecedores das tradições e também da Sagrada Escritura, mas eles não conseguem compreender esse mistério de Deus, de modo que eles não acolhem Jesus como Cristo. Eles sabem que virá um Cristo, um Messias, eles sabem disso. Sabe até quando que ele vai chegar numa cidadezinha pequena de Belém. Agora, quando e quem é, isso eles não sabiam. E, infelizmente, eles não tiveram olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para sentir quando Deus visita o seu povo na pessoa do seu Cristo, Jesus de Nazaré. Então eles perguntam: quem te deu tal autoridade? Com a autoridade de quem que você realiza isso? Quem foi que te deu autoridade? Você não recebeu autoridade do sumo sacerdote. Você não recebeu autoridade dos escribas. Você não recebeu autoridade do sacerdote ou autorização do sacerdote porque você não é sacerdote. Então, quem te deu esta autorização? Sobre a autoridade de quem que você realiza essas obras? Jesus não debateu, Jesus não articulou ideias, Jesus simplesmente começou a refletir com eles. Eu também vou fazer uma pergunta. E se vocês responderem, eu vos direi com que autoridade. O batismo de João veio de Deus, é do céu ou é dos homens? É tradição humana somente? E eles, inteligentemente, racionalmente, eles começam a perguntar: se falarmos que veio do céu, ele vai nos apanhar e dizer: então por que não creram nele? Então vocês são cegos? São incapazes de enxergar as manifestações de Deus? São incapazes de enxergar as manifestações de Deus, de conhecer as coisas de Deus? Não basta ser mestre em Israel. É preciso nascer do alto. É preciso ser possuidor dos espíritos das bem-aventuranças para compreender esse mistério de Deus. E eles continuam: se falarmos que veio dos homens, nós tememos o povo, porque o povo tem a João como um profeta grande. Então vamos responder: nós não o sabemos. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós também temos tantos racionalismos, tantas coisas que adquirimos com o conhecimento humano com o passar do tempo, mas que também não sabemos explicar no profundo as coisas de Deus. Quantos de nós somos impotentes diante disso? Por isso, Pai, eu te louvo, porque ocultastes essas coisas aos inteligentes, sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Os escribas, os sacerdotes e os anciãos foram incapazes de enxergar a presença de Deus na história. Então Jesus conclui: eu também não vos direi nada. Que essa palavra seja para mim e para você essa grande provocação de suplicarmos ao Senhor o dom da ciência, da sabedoria e principalmente do discernimento, para que a gente saiba compreender quando Deus passa em nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.